Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Olá, ouvinte da Rádio Instituto Federal. Está no ar o programa Papo de Gente Grande e hoje trazemos um tema muito importante, um tema relevante na nossa sociedade que tem despertado muitas discussões no meio acadêmico, educacional, na sociedade como um todo. Vamos falar sobre a inserção social dos surdos hoje em dia, na nossa sociedade, de que forma nós podemos ajudar, a escola pode ajudar nessa inserção. Você já se imaginou viver sem poder ouvir? Como faria para se integrar ao meio social? Namorar, trabalhar, se divertir? Consegue imaginar as barreiras que você encontraria na família e também no mercado de trabalho? Meus caros, milhares de pessoas se encontram nessa condição. E um dos grandes desafios é desenvolver a habilidade de comunicar. No Brasil, a conhecida Libras, Língua Brasileira de Sinais, tem ajudado muitos surdos a ter mais qualidade de vida, inserindo-os ao meio social. O papo de hoje é sobre os desafios dos surdos, de suas famílias e também da escola no processo de inserção social. Conversa com a gente o professor de Libras do Instituto Federal de São Paulo, Ricardo Santos. Graduado em arte, com pós-graduação em tradução e interpretação de Libras, Ricardo tem 2 proficiências em língua brasileira de sinais. Atua na docência do ensino superior e também com tradução de Libras em eventos educacionais, profissionais e científicos. Ricardo, boa tarde e obrigado por ter vindo aqui ao estúdio participar de mais esse programa. Boa tarde a todos os ouvintes e surdos. Muito obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. Ok, está presente também aqui no estúdio a Elisângela de Jesus, que é estudante do curso de Tradução e Interpretação de Libras na esfera educacional aqui do Instituto Federal de São Paulo, Campus Suzano, que interpretará a nossa entrevista ao vivo aqui em tempo real. Você poderá consultar o vídeo logo mais após a entrevista no site federalnoar.com.br. A Elisângela está em processo de formação, juntamente aqui com vários alunos, então ela aceitou. Obrigado, Elisângela, por ter aceitado esse desafio. Eu que agradeço. Vamos lá, então. Ricardo, é um tema bem delicado, acho que daria para falar por horas, mas nós temos um tempo bem limitado, mas eu creio que dá para esclarecer muitos pontos aqui. Okay. Tem muitas curiosidades que nós temos em relação aos surdos, como é que funciona esse processo, principalmente nas famílias. Por exemplo, o nascimento de uma criança surda, normalmente traz expectativas, medos, ansiedade para toda a família, para os pais, enfim. Quais são os possíveis impactos emocionais que essa família tem, esse pai, essa mãe, ao descobrir que o seu filho é surdo? Então, Fábio, a família tem aquela expectativa do filho ser o filho perfeito, né? Isso é natural, que quando nós desejamos ter nossos filhos, a gente tem um desejo de que ele seja perfeito. Quando, porém, essa família descobre que seu filho é surdo, aí toda aquela expectativa acaba caindo por terra. Meu filho tem uma deficiência. E como trabalhar com isso? Como buscar informações sobre isso? Então, aquela coisa do perfeito acaba, né, trazendo que uma grande falta de expectativa com relação ao cuidar do surdo, a entender esse surdo. Então, a família tem sério problema na aceitação. A gente chama disso do processo do luto. Até a família aceitar esse filho como um sujeito surdo e que ele tem umas certas necessidades com relação a outra língua, aprender outra língua. Então, esse processo demora. Então, muitos surdos, às vezes, estão nas suas residências e a família não reconhece que ele seja surdo.
E acaba ele tendo um processo de ouvinte,zação, né? Querendo que ele seja ouvinte, não surdo. E esse processo que você falou, quer dizer, há uma resistência por parte dos pais, da família, em aceitar. Mas isso acontece muito, muito cedo, já a criança já muito pequena. Então, quando a criança nasce surda, assim, primeiramente tem que identificar que é surda, né? A primeira identificação é na área médica. Então, o médico vai diagnosticar e vai falar que essa pessoa, essa criança, ela é surda. Depois disso, o que vai acontecer? Vai ser, esse médico vai orientar a passar com um especialista. Especialistas, ele vai orientar qual é o melhor tratamento, qual é o melhor direcionamento para essa criança, né? O problema é que aí que é o problema. Quando essa direção ela é mal feita, vai mais pelo lado da patologia do que a questão social, a questão de aquisição de língua. Então, essa orientação pode causar uma problemática dentro da família do surdo, para o próprio surdo, porque de repente ele não vai ter acesso à sua própria língua. Então, depende mesmo desse primeiro diagnóstico e dessa primeira orientação para essa família de surdos. Porque isso, eu imagino, deve ser muito difícil, porque a própria família não tem preparação, quer dizer, não tem nenhuma instrução de como que ela deve se comportar. Lá para frente, provavelmente, a gente vai falar na entrevista sobre os caminhos que essa família deve seguir. Agora, e quando essa criança já nasce numa família de surdos, então isso é mais tranquilo, esse processo é mais tranquilo? Então, porque na verdade nasceu já no lar do ambiente linguístico dele. O pai é surdo, a mãe é surda, então ele nasceu no ambiente linguístico dele, então ele é visual. Então a forma de comunicação ela é visual e gestual. Então para ele vai ser muito mais fácil a inclusão dele na sociedade, porque ele vai ser, nós chamamos de surdos politizados, esses surdos que nascem no lar de surdos e que ele nasce surdo, porque tem contato já com a sua língua diretamente, a língua materna já está presente no seu ambiente linguístico, né? E no caso da criança que não nasceu numa família de surdos, a família tem que fazer o que exatamente? Existem centros especializados para levar essa criança? Ou como que funciona na prática isso? Então, primeiramente, assim, ela vai identificar que seu filho é surdo, e isso ela pode passar com fono, que vai ter todo atendimento, mas ela tem que entender que essa criança ela tem outra língua, ela precisa aprender essa língua. Então, ela tem que aprender essa língua e também passar essa língua para a criança. Depois, que a gente vai falar mais para frente sobre a questão educacional, nas escolas tem leis que falam do atendimento para essa criança com surdez. Então tem o atendimento contraturno, que também será trabalhado o ensino dessa língua para essa criança. Ok, Ricardo. Agora nós estamos falando de crianças que já nasceram surdas. Devem ter casos que a criança perde a audição ao longo da vida, assim, ainda quando criança ou até mesmo como adulto, mas especificamente quando criança. O que acontece quando ela perde a audição? Ela chegou a uma fase Covid e depois ela perdeu a audição. Como que funciona? Aí depende da sua faixa etária, né? Quando ela é criança, ela tem uma perda auditiva, ela perdeu a audição, ela já tem a primeira língua dela, o português. Ela já tem uma memória acústica de algumas palavras. Depois que ela perde essa audição, é claro que ela não vai ter aquisição dessas outras novas palavras, né, que a gente chama de signo linguístico, né? Porém, ela já está internalizada o português. Aí, depois que ela teve essa perda, por exemplo, uma criança de 5 anos, 4 anos, ela teve essa perda auditiva, agora ela vai precisar aprender uma outra língua, porque ela vai estar entrando nesse universo da surdez, nesse universo visual e gestual. Então ela vai precisar aprender outra língua. A maioria desses surdos, que nós chamamos de surdos híbridos, né, eles são mais oralizados, porque eles têm mais a facilidade com o português do que aquela criança que nasceu surda. Mas lembrando que mesmo assim, essa criança, a primeira língua vai ser a Libras, porque agora ela vai estar aprendendo outra língua e ela sempre vai estar utilizando essa língua. Agora é diferente de uma pessoa adulta, né? Uma pessoa adulta, ela viveu 20, 30 anos com a língua portuguesa e ela teve uma perda auditiva, ela ficou surdo, ela vai continuar falando o seu português. Porém, ela vai ter certas dificuldades, até na sua fala, né?
Mas ela é considerada deficiente auditivo e não surdo, porque dificilmente ela vai se interessar por Libras, né? Mas é a criança mesmo quando ela tem essa perda com 3, 4, 5, 6 anos de idade. Entendi, Ricardo. E dentro das escolas, por exemplo, eu imagino a dificuldade que seja para a família e também para os profissionais que estão dentro da escola. Você falou que existem leis que garantem o acesso à escola das crianças, adolescentes surdos. Como é que é feita na prática essa inclusão das pessoas surdas no ambiente escolar? Isso funciona corretamente? Está funcionando hoje no Brasil? Então, Fábio, a partir do momento que a Libras ela foi reconhecida como uma língua aqui no Brasil, isso aconteceu na lei 10.436 do ano de 2002, então foi um avanço, né? Uma língua, ela já era uma língua, porém ela não era reconhecida como uma língua. E depois disso, houve o decreto 5.626, isso foi no ano de 2005, onde começou a regulamentar como seria, quem seria o surdo, o deficiente auditivo, quem seria o tradutor e intérprete, os professores, instrutores também de Libras, e como seria o atendimento dessas pessoas, desses surdos, no ambiente escolar. Porém, nós temos vários sistemas de educação. Temos a esfera municipal, né, o sistema de educação estadual e também federal. E temos os parâmetros nacionais, né, que a gente tem que seguir, que é a LDB, a Lei de Bases Comuns, né. Porém, cada sistema, eles acabam interpretando essa lei de um jeito ou pelas necessidades, acabam colocando um tradutor e intérprete na sala de aula. Vou te dar um exemplo. Aqui na rede estadual, eles não chamam tradutor e intérprete de Libras. Eles têm outra denominação para chamar esse profissional que eles chamam professores interlocutores. O professor interlocutor, ele é aquele profissional que ele tem uma formação, né, uma formação na área educacional, e ele, com algumas horas de Libras, 30, 40, 120 horas, ele é inserido na sala de aula para fazer esse atendimento a esse aluno surdo. Porém, como uma pessoa que tem um curso de uma língua de 30, 40 horas, ele consegue fazer um processo de tradução e interpretação que é bem complexo. Porque quando a gente fala ser tradutor e intérprete é uma coisa, você pode ser bilíngue, mas você pode aprender uma língua, mas será que você sabe traduzir e interpretar essa língua? É bem mais complexo do que simplesmente entender uma língua ou falar uma língua, por exemplo, enfim. É muito complexo. Aí o Estado, mas por que o Estado faz isso? Pela falta de profissional na área, pela falta de profissional capacitado ou com formação, não há esse profissional, poucos profissionais que tem. Então eles acabam diminuindo essa formação, né, esses requisitos, e começam a inserir essas pessoas com 30, 40, 120 horas de Libras. Mas e aí como fica a questão do surdo? Ele está na sala de aula com um profissional que tem que passar toda essa informação para ele através de uma língua, porém às vezes ele não tem acesso, porque esse profissional não é um profissional qualificado. Nós da área de tradução e interpretação não consideramos esse professor interlocutor um intérprete, né? Claro que há pessoas com formação de tradução e interpretação, mas a maioria é somente com cursos 30, 40, 120 horas. Nós não consideramos esse profissional como um tradutor e intérprete. Na prática, o que acontece então com a formação desse aluno? Então, é prejudicada, porque no processo de ensino-aprendizagem há uma barreira na comunicação. Essa comunicação não está chegando como tinha que chegar, né? Alguns professores interlocutores, eles não fazem a tradução e interpretação, eles só fazem apontamentos, ou até mesmo pega o caderno e quer fazer, eles fazem a escrita para o aluno surdo e trabalham mais com apontamentos, ou sabe alguns sinais, mas coisa bem básica assim. E, imagine, você tem uma aula de biologia, que é complexo. Como que um professor vai trabalhar só com apontamentos? Como um tradutor e intérprete vai trabalhar só com apontamentos? Né? Não, ele tem que saber como traduzir e interpretar. E aí o surdo ele acaba tendo um prejuízo, né? Agora, professor, nós sabemos que é muito importante para que os pais acompanhem a vida escolar desse aluno, dentro da escola, aí conhecer, saber o que ele... O aluno que eu digo, o ouvinte, inclusive, e no caso do
surdo, isso é necessário ainda com mais intensidade, que a família esteja presente no ambiente escolar e acompanhe o desenvolvimento desse aluno lá na escola também? Com certeza. Na verdade, a família tem que participar desse processo, né, educacional do seu filho. E os surdos não é diferente, com mais intensidade. Por quê? Porque ali o pai ele tem que ver se de repente se esse profissional ele é qualificado, se a escola também está ofertando uma educação inclusiva para esse aluno surdo. Tem que ter um acompanhamento dos pais. E os pais também têm que se interessar pela essa língua, tem que conhecer essa língua, porque não adianta nada a escola oferecer toda essa inclusão e chega no ambiente familiar, não há uma comunicação. Entendi. Então você falou que hoje as escolas, esse nível nacional, provavelmente não tem esses profissionais suficientes para atender tudo isso, a essa demanda. Eu fico imaginando os professores que estão dentro da sala de aula. Como faz então? Quer dizer, eu tenho um aluno que é surdo e eu tenho que cumprir um conteúdo e o aluno está lá e a escola não me oferece condições, um intérprete para poder facilitar o aprendizado desse aluno. Como não tem qual seria a solução então? Seriam políticas públicas? Seria investir mais nessa área? Ou vamos continuar nessa situação de exclusão, o aluno fica lá por ficar e a formação dele fica por água abaixo? Então, Fábio, a lei é muito clara, assim, todas as instituições de ensino têm que ter o tradutor e intérprete, ele tem que ter esse intérprete. Esse intérprete, ele tem que ter uma formação voltada na área da tradução e interpretação. Então, primeiramente, tem que ter intérprete. Caso não tenha intérprete, o professor tem que cobrar esse intérprete na sala de aula. É direito do aluno surdo. Mas o que eu também percebo assim é a falta de parceria que tem do professor com o intérprete. As aulas para um surdo tem que ser mais visual, né? E é importante também que esse tradutor-intérprete, antes da aula, ele tenha acesso ao conteúdo. Porque quando ele tem acesso a esse conteúdo, é muito mais fácil de se trabalhar, de interpretar, porque ele vai saber do que vai ser dito, o que vai ser falado. Mas agora, com relação, de repente, se não há esse intérprete na sala de aula, o professor ele tem que estar preocupado nessa questão dessa aula. Como que essa aula será visual para o surdo? Como que ele vai atender esse surdo? Ok. Eu fiz uma pesquisa, só pedi para o operador, por favor, o barulho, por favor. Eu fiz uma pesquisa pela internet e eu encontrei duas expressões que eu gostaria de discutir aqui e passar para o pessoal entender. A escola inclusiva e a escola bilíngue, né? Eu li um pouquinho a respeito, mas gostaria que você falasse qual a diferença entre uma escola que é inclusiva e uma escola que é bilíngue. É interessante essa pergunta, né? Na comunidade surda, eles militam, eles acabam, eles querem que seja uma escola bilíngue. Uma escola inclusiva é aquela escola onde tem a dinâmica da escola é normal, será inserido na sala de aula um tradutor e intérprete para fazer todo esse acompanhamento na tradução e interpretação das aulas. E no contraturno tem o atendimento a esse aluno com surdez, onde vai estar trabalhando a questão da língua e as dificuldades desse aluno na sala de aula. Então, isso é uma escola bilíngue, onde a maioria são ouvintes e esse surdo é inserido nesse ambiente educacional. Então, está incluído esse aluno nesse ambiente educacional. A escola bilíngue, a proposta é diferente. A proposta é que seja o quê? Essa escola, a primeira língua é a língua de sinais, que aqui no Brasil, no caso, a Libras. A primeira língua. A segunda língua seria o português, porque a lei fala isso. O decreto 5.626, ele fala que o aluno é a primeira língua dele, que a língua materna seria a Libras. A segunda língua seria a escrita e a leitura na língua portuguesa. Então, o atendimento das escolas bilíngues é a primeira língua que é a Libras. Então, os professores vão ter que saber Libras, os alunos são surdos,
Claro que pode ser matriculado um aluno ouvinte nessa escola, mas a primeira língua dessa escola seria a Libras, que seria o quê? Um ambiente linguístico onde ele vai desenvolver com mais facilidade. Eu vou contar uma experiência rapidinha que eu tenho assim na escola inclusiva. Eu já fui tradutor e intérprete numa escola e só eu sabia a língua de sinais nessa escola. Agora você pensa, como que essa aluna surda que eu atendi, ela só se comunicava comigo. Com os outros era somente sinais básicos, oi, tudo bem, e às vezes algumas mímicas, né? Mas somente a comunicação fluía comigo. Isso é inclusão? Aí eu deixo esse ponto de interrogação para vocês, né? Eu acho que não. Não, então não é. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos falar sobre a questão do tradutor-intérprete de Libras, a função e os desafios também desse profissional, como que ele pode se formar, onde que ele pode atuar. Então não saia daí, vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já com o programa Papo de Gente Grande. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor. Defende o trabalhador. Ele ajuda a gerar riquezas. Ele faz bem à sua saúde. Ele é o herói que ajuda todo o Brasil. Beba café. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Isso aqui pra você é um saco? Pra cidade também é. Porque saco plástico entope bueiros e provoca enchentes. Pro planeta também é um saco. São despejados 500 bilhões de sacos de plástico por ano que poluem o meio ambiente. Pro futuro também é um saco. Um saco plástico demora até 400 anos para se decompor. Por isso, reduz o consumo de sacos plásticos e use mais essa sacola retornável. Ele é um saco, mas não é um saco, entendeu? Saco é um saco. Recuse, reduza, reutilize. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Estamos de volta com o programa Papo de Gente Grande e o papo de hoje é sobre os desafios dos surdos, de suas famílias e da escola no processo de inserção social. Conversa com a gente hoje o professor de Libras do Instituto Federal de São Paulo, Ricardo Santos. Antes de começar o segundo bloco, gostaríamos de agradecer a presença aqui da intérprete Elisângela de Jesus. Obrigado, Elisângela, por sua brilhante atuação aqui. Vai ser muito importante para todos os surdos que assistirão aí ao vídeo. E agora, no segundo bloco, nós temos aqui a Paloma Nunes, que também é estudante do curso de Tradução e Interpretação de Libras na esfera educacional, aqui no Instituto Federal de São Paulo, Campus Suzano. Paloma, obrigado por sua participação aqui. Vamos lá, Ricardo. Segundo bloco, então, falar sobre a questão do tradutor e intérprete de Libras português nas escolas. Digamos que eu queira ser um tradutor e intérprete de Libras. O que eu preciso fazer? Então, a formação seria uma um bacharelado em letras libras, segundo, uma pós-graduação em tradução e interpretação, ou cursos de extensão voltado para a tradução e interpretação em Libras. Então, ele fazendo essa graduação, ou um curso de extensão pode habilitá-lo também, não precisa ter formação. A lei ela fala que até 2015, dezembro de 2015, que
teria a ProLibras, seria a proficiência em tradução e interpretação. Porém, a gente não se sabe se ainda vai continuar esse exame. Esse exame ProLibras é um exame nacional que o MEC ele aplica. Ele avalia a proficiência dessa pessoa na tradução e interpretação. É aceito o ProLibras ainda, mas não sei se essa formação, essa proficiência ainda será oferecida ainda pelo Ministério da Educação. Então a gente está aguardando isso. Ele pode aprender, fazer um curso, aprender Isso. até com outras pessoas, faz essa prova, E aí, consegue se habilitar e consegue trabalhar. Isso mesmo. E agora, dentro da escola, especificamente, como que deve ser a relação desse intérprete, desse tradutor, com o aluno surdo lá dentro da escola? Ele está ali e como que deve ser essa relação com o aluno? Simplesmente traduzir ou ele pode ajudar nesse processo de formação dele de outra forma? Então, Fábio, esse assunto ele é muito delicado, né? Porque por mais que às vezes o intérprete ele tenta ser neutro, não tem como ele ser neutro, né? Eu dei um exemplo no primeiro período com relação ao meu relacionamento com a surda. Se você está numa escola inclusiva onde você é o único sujeito que conhece essa língua e tem esse aluno surdo, não tem como você ser um sujeito neutro no relacionamento, você ter um distanciamento total desse aluno surdo. Ele vai querer conversar algumas coisas com você, né? Então, há uma proximidade entre o tradutor e o intérprete. Porém, o intérprete ele tem que ser profissional, né? Tem que ter essa aproximação, pode conversar de assuntos, porém, ele tem que ser bem profissional. E outra questão, essa questão do processo de ensino-aprendizagem. Alguns intérpretes defendem que o intérprete tem que ser neutro. Outros não, que não tem como ser neutro. Na minha opinião, é difícil ter essa neutralidade. Por quê? Nosso discurso, a nossa fala, nós carregamos nossas ideologias, o que nós pensamos, o que nós acreditamos. E num processo de interpretação que é na hora, é simultâneo, o professor está falando e você está interpretando. E você, de certa forma, você vai colocar algumas questões que você acredita, que você pensa também. Mesmo você não percebendo isso, às vezes através até de expressão. Às vezes eu dou um exemplo como numa aula de filosofia. O professor está falando questões religiosas, coisas que ele não acredita. De repente você é uma pessoa religiosa, de repente você está interpretando o que ele está falando, mas você está fazendo uma cara de negação, que você não está concordando com o discurso desse professor. Então, de certa forma, você não está sendo neutro nessa interpretação. Você está colocando o que você pensa, o que você acredita. Então, é complicado você falar sobre neutralidade na interpretação. Para mim, não há uma neutralidade. A gente pode chegar perto, mas neutralidade... Mas é o objetivo. É ele tentar chegar ao o discurso mais fiel possível do professor. A gente tem que ser imparcial, mas sim, neutro, não tem como você ser neutro, porque o nosso discurso é carregado de ideologia. Sim. A palavra em si, uma palavra já é carregada de ideologia. Então, no processo de tradução, nós sempre estamos falando ao discurso do outro, porém, tendo nossos próprios discursos também dentro desse discurso. Agora também, fora da sala de aula, nada impede de o surdo procurar o intérprete, e tirar dúvidas, ou isso não é indicado? Não, aí é um acordo entre o tradutor e o intérprete e o surdo. Se o intérprete aceitar, tudo bem, né? Não há uma lei, nada que proíba isso, né? E a relação desse intérprete com o professor também, né? Quer dizer, com o aluno, ok. E com o professor? Eu já vi alguns casos de conflitos professor com intérprete e como que deve ser o ambiente ideal onde convivam ali o professor e o intérprete ali, como que deve ser essa relação? Então, primeiramente, eu acho que um como o outro tem que conhecer qual é o papel de cada um na sala de aula. O papel do professor como regente na sala de aula é passar o conteúdo. E o papel do intérprete é fazer essa interpretação, essa mediação discursiva. Ele vai só interpretar. Às vezes o professor não conhece o intérprete. Qual é a função do intérprete? E às vezes ele quer passar algumas atribuições para esse intérprete, como querer que esse intérprete ensine, ou se vira com esse aluno surdo que eu vou dar aula aqui para os ouvintes. E às vezes também, no processo de interpretação, às vezes há uma interferência desse professor fazendo alguns questionamentos. Uma vez eu estava interpretando numa universidade
E o professor parou a sua aula e me questionou, perguntando se o que eu estava fazendo ali, na minha interpretação, ele falou isso, se o que eu estava fazendo era, de certo, uma interpretação, se eu estava interpretando fielmente o que ele estava falando. Aí eu falei, você conhece a língua de sinais? Você conhece Libras? Não, mas parece que você não está fazendo isso. Eu acho... Não. Isso na frente da turma. Na frente da turma. Agora você imagina o meu constrangimento. Em outra universidade, eu cheguei para interpretar. Nós temos o costume de colocar uma cadeira na frente do aluno surdo, né? E ficamos de costas para o docente. E eu comecei a fazer a minha interpretação e o professor questionou a minha posição ali. O que você está fazendo aí de costas para mim? Isso é uma falta de respeito. E até eu não achei que era comigo. Quando eu olhei para trás, era comigo. E eu falei assim, mas eu sou o tradutor e intérprete, eu preciso sentar aqui para atender o surdo. Ele nem sabia que tinha um surdo na sala de aula. E já era o quê? Ele achava que você era um aluno que estava ali. Já eram umas 2 semanas do curso, porque não um tradutor e intérprete, e depois de 2 semanas que colocaram um tradutor e intérprete que era eu. E aí ficou uma situação meio chata, eu tive que explicar porque eu estava sentado naquela posição, que era o intérprete, que tinha essa necessidade pelo fato do aluno ser surdo, né? Então há certos conflitos pela falta da compreensão, do entendimento, quem é o tradutor e intérprete. Às vezes também temos intérpretes que falta ética com relação ao professor também. Isso aí a gente também não pode negar, né? A função dele é interpretar, ele não pode também interferir na aula, não pode dar suas opiniões. Às vezes a gente percebe que tem uns intérpretes que querem dar opinião na aula, responder algumas perguntas, né? Mas isso aí... Tudo bem, esses conflitos existem, mas como que a escola pode então minimizar esses atritos entre intérprete, professor, aluno? Que políticas, que ações a escola, a direção, a coordenação pode fazer? Primeiramente, deixar bem claro qual é o papel de cada um, né? E quando chegar esse tradutor e intérprete na escola, explicar a função desse intérprete, né? Quem é o intérprete, qual é a função dele. Às vezes o corpo docente ou até os funcionários da escola não conhece o trabalho do intérprete. De repente faltou aluno surdo, vamos colocar esse intérprete para dar aula. Não é a função desse intérprete. Então, acho mais uma conscientização do trabalho do intérprete. E também, fora conscientizar quem é o intérprete, acho que é importante também conscientizar quem é o surdo também, né? Como trabalhar com isso. Então, acho que é a conscientização do trabalho do tradutor e intérprete na sala de aula. Ok. Trazendo para o Instituto Federal, eu sei que tem ouvintes de outros institutos federais, mas especialmente no Instituto Federal de São Paulo. Há intérpretes no IFSP e como é que é a atuação desses profissionais hoje aqui na instituição? Então, há intérpretes em alguns campos. No último concurso, alguns campos não houveram inscrições para tradutor e interpretação, né? Exemplo aqui do campo de Suzano. No último concurso não houve inscritos. Agora estamos com um novo processo, né? Um novo concurso, que até ontem houve a prova, e haverá um intérprete também aqui em Suzano. Então, há intérpretes e todos os campos terão intérpretes, né? E os intérpretes aqui no Instituto Federal, eles vão interpretar na sala de aulas, vão produzir materiais pedagógicos, fazer tradução de vídeos pedagógicos e eventos, congressos, seminários, onde houver surdo, esse intérprete estará atuando como tradutor e intérprete. Muito bom. E aqui no campus Suzano, para quem não sabe, Suzano é uma cidade da Grande São Paulo. No campus Suzano do IFSP, você está ministrando um curso de formação inicial e continuada de tradução e interpretação na esfera educacional. Curso que a Paloma e também a Elisângela estão fazendo aqui, já estão treinando aqui. Aliás, não sei se são alunas, eu acho que são professoras, né? Já. Porque o trabalho é muito, muito, embora não entenda, mas pelo menos a segurança com que elas interpretam é muito, muito interessante. Então, isso é um sinal de que você está fazendo um bom trabalho ou recebeu bons alunos, né? Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Mas qual o objetivo desse curso aqui, Suzano, quando você fez essa proposta? Qual era o objetivo e quais são as dificuldades que você tem observado nesse curso aqui em Suzano?
Então, Fábio, o objetivo é qualificar esses profissionais que atuam já em sala de aula ou atuam na tradução e interpretação com outras competências e também com outras teorias com relação à tradução e interpretação. Eu percebi que, principalmente aqui na região de Suzano, na rede estadual, a falta de fluência, a falta de competências na área da tradução e interpretação. Então, esse curso, o objetivo é esse, fazer um curso que vai durar praticamente um ano. Esse curso vai oferecer tudo isso, né? O que é tradução, o que é interpretação, quais as competências necessárias para o tradutor e intérprete. E vamos trabalhar desde o ensino fundamental até o ensino superior, porque cada nível de educação, o intérprete tem que agir de uma certa forma. E ele tem que... também esse aluno surdo, ele é diferente do... Exemplo, o aluno surdo do ensino fundamental, ele é diferente do aluno do ensino médio, diferente do aluno do ensino superior. Daí a gente começa a trabalhar essas estratégias de tradução e interpretação para esses alunos. E as dificuldades, existem algumas? Tá. Então, eu percebo dificuldade com relação à língua, né? Uma das competências necessárias para ser tradutor ou intérprete é a competência linguística. É saber a língua portuguesa e saber a Libras, né? Saber a Libras. Eu percebo que alguns alunos, eles estão presos ao português sinalizado. O que seria isso? São duas línguas diferentes. Quando eu falo de Libras, ela é uma língua gesto visual e o português é uma língua oral e auditiva. Essas duas línguas, elas têm estruturas diferentes. Então, quando esse aluno ele aprendeu essa língua, ele aprendeu sinal por sinal na estrutura do português e levou isso para Libras, mas na verdade não é Libras, ele é um português sinalizado que a gente chama de pidgin, né? Você só repete a palavra sinal. E essa dificuldade eu estou percebendo, porque você tem de desconstruir isso para reconstruir uma língua. Então essa dificuldade eu estou percebendo. Outra, não é dificuldade, mas acho que foi até um desafio que eu estou enfrentando, é que alguns surdos se matricularam no curso. E isso que é interessante. Então, como que eu vou ensinar a tradução e interpretação para esse aluno surdo? Uhum. Isso que acho que está sendo mais interessante nesse curso. E você percebe que há uma demanda grande, por exemplo, muitas pessoas procuraram o curso, ou você acha que é uma área ainda precisaria de mais pessoas interessadas em conhecer cada vez mais? Então, Fábio, não, houve uma grande procura, uma grande procura no curso, principalmente à noite. À tarde, preenchemos todas as vagas, mas acho que é pela questão das pessoas trabalharem no período da tarde, não houve tanta procura quanto houve à noite. À noite houve, acho que eram 25 vagas, mas houve mais ou menos uns 70 candidatos que queriam fazer o curso. Porém, eram 25 vagas e foram preenchidos com alunos surdos, que eu acho que isso foi muito interessante e diferente, né? Muito bom, isso mostra um grande interesse. Agora, para quem está nos assistindo de outros estados, eu tenho certeza absoluta que nós não temos em todas as escolas aí, Brasil afora, a mesma estrutura que nós temos aqui, querendo ou não, nós temos intérpretes, temos os professores ali disponíveis. Em muitas escolas, provavelmente, isso não acontece. Talvez por falta de recurso, enfim, existe uma lei, mas a escola não consegue, ou falta de gestão, administração, enfim. Por algum motivo aí, alguns motivos, não existe essa estrutura. Você acha que os professores deveriam ser capacitados para Libras? Com certeza. Eu acho que todos os professores, pelo menos o nível básico da Libras, tinham que conhecer. Porque se de repente não ter esse tradutor e intérprete, ele vai conseguir algumas estratégias, pelo menos com o ensino básico da língua de sinais. Ou também se ter um intérprete, mas é importante essa relação do aluno surdo com o professor também. Chegar, oi, tudo bem? Como foi seu final de semana? Ter uma conversa básica com esse aluno surdo. Eu acho que isso é muito inserção importante. Também. É aquilo que você falou agora há pouco. Quer dizer, tem o intérprete, o aluno ali, conversando em um mundo só dos dois, e o resto, né, incluindo o professor, parece que não existe ali. É só... e ainda que sejam essas expressões de comuns, assim, mais simples,
que o professor possa fazer, saber, assim como os alunos também. Isso, existe algum projeto político do Ministério da Educação ou da Secretaria de Educação para habilitar esses professores a falar Libras, a se comunicar em Libras? Então, Fábio, assim, eu conheço alguns projetos municipais, né, que eles querem que o professor aprenda a língua de sinais, mas eu desconheço na esfera federal, na estadual, algum projeto assim com relação ao ensino obrigatório para o professor, né? Mas eu percebo assim, que é um grande interesse dos professores aprenderem a língua de sinais. Mas acho que falta cursos assim com o objetivo de ensinar língua de sinais, não português sinalizado, ficar sinal, 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 porque isso não é um curso de língua, não é uma língua, não é um curso de uma língua, né? Isso é um curso somente de sinônimos, né? Somente palavras, sinal, sinal. Agora, porque eu acho que deve assustar muito os professores. As pessoas ficam um tanto assustadas, assim, puxa, eu vou aprender uma nova língua. É tão difícil quanto aprender um outro idioma, um inglês, um espanhol, enfim, ou você consegue aprender mais rapidamente? Ou é mais difícil do que aprender o inglês? Então, Fábio, eu vou falar assim, é difícil, não é fácil não. Às vezes as pessoas acham que é fácil, mas é difícil. Por quê? Porque nossa língua, a língua do ouvinte, é oral e auditiva. Você está acostumado nessa modalidade de ouvir, né, e falar. Quando você pega a língua de sinais, que você observa a língua de sinais, ela é gesto visual. E ela também não é uma língua linear, onde que as palavras vêm em sequência. Não, ela é uma língua que tem uma simultaneidade. Eu posso fazer 2 sinais ao mesmo tempo e você tem que observar esses 2 sinais ao mesmo tempo. Então, não é uma língua fácil, é uma língua difícil. Entre os níveis de aprendizagem de uma língua, ela está no último nível de dificuldade, que é o nível 4, né? Mas é possível. Não, com certeza é possível. Assim, tem que qualquer se dedicar, se dedicando a aprender. Não, tem que se dedicar. O operador está falando que a gente já está com 45 minutos. Eu queria fazer mais uma pergunta, mas não vai dar tempo, eu acho, né? Já está em 43. Então, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, do nosso papo de hoje. Muito obrigado, Ricardo, por sua presença e por esclarecer muitas dessas questões aqui para todos ligados na Rádio Instituto Federal. Muito importante que a gente continue disseminando esse conteúdo, esse conhecimento, para que a gente possa incluir cada vez mais pessoas surdas no ambiente escolar, na sociedade como um todo. Obrigado, eu que agradeço porque é importante também essa divulgação, né, para a comunidade surda. Eu agradeço também às intérpretes, minhas alunas. Muito obrigado pela tradução, pela interpretação simultânea. Muito obrigado. Obrigado, Paloma. Obrigado, Elisângela. E obrigado a você que nos assistiu aí, viu o Papo de Gente Grande. Não perca, ouça a reprise do programa toda terça, quinta, sábado e domingo às 21 horas aí no aplicativo ou também pelo site. Obrigado pela audiência e até segunda-feira, 1h30 da tarde, aqui na Rádio Instituto Federal. Até mais.